Boa tarde, aeronautas, aeroviários, aposentados, pensionistas e ativos. Hoje, dia 20 de outubro de 2017. Venho até vocês novamente para tentar esclarecer algumas dúvidas que ainda restam para alguns participantes que têm me feito comunicado, que estão preocupados e que não acompanhou todas as informações desde agosto, né, deste ano. Então, é importante informar a todos que a tutela antecipada está em vigor, né? Portanto, os valores dos benefícios para 2018 já constam do orçamento fixo da União. Tem lá 570 milhões para o ano de 2018, o que significa que efetivamente todos irão receber o benefício mensal com o reajuste que vier a ter e também seu 13º durante o ano de 2018. Isso precisa estar claro para vocês, porque tem muita gente que acha que ainda não passou no orçamento, que pode o governo não querer pagar, mas por ser uma decisão judicial, dificilmente ou praticamente impossível esses valores não serem honrados pelo governo federal. Então, o próprio orçamento ele já teve uma aprovação prévia, existem alguns projetos de lei que ainda terão que ser analisados pela comissão e pelo Congresso Nacional, mas no que se refere ao pagamento dos títulos fixos e decisão judiciais, eles já estão ok, tá? Já está confirmado, estão dentro do orçamento e não houve nenhum questionamento por parte da comissão específica que analisa o orçamento da União, é aquela tal da comissão mista. Então, os senhores podem ficar despreocupados e isso equivale a dizer que a despreocupação ela é em função do pagamento, mas também em função da tutela, porque ela está em vigor. Eu não sei por que motivo andaram soltando um boato de que a nossa tutela antecipada ela tinha caído, né? Eu fiquei bastante preocupada quando eu vi a dimensão desse boato, porque realmente ninguém merece, né? Depois de tanto tempo, a gente ter uma situação semelhante, da qual eu duvido até que ela venha a cair. Mas nós não podemos duvidar, temos que estar sempre em alerta. Mas ela não caiu, tem pessoas se confundindo com a SL 127, que as explicações já estão disponíveis no blog do Maia desde praticamente um mês e meio atrás. Então, ela está em vigor e ela vai estar sendo honrada. Quero, inclusive, deixar claro que muita gente está preocupada com o 13º, o Aeros, desde que nós temos essa tutela, vem pagando o 13º no início do mês de dezembro. Portanto, não houve antecipação do 13º. Todo ele vai ser pago integral agora no início de dezembro. Então, isso precisa ser bastante esclarecido também, porque as pessoas estão se confundindo, estão achando que não houve o pagamento do 13º ou coisa semelhante. Isso faz mal para todos, né? Porque não é verdade e até parece que isso está sendo feito de propósito, né? Ou pessoas mal intencionadas de colocar esse clima de terror em cima de vocês, né? Que depois de anos de luta a gente conseguiu ter a garantia através dessa tutela. Bem, é importante também ficar claro que muitos aposentados ainda são credores da empresa Varig,
né? E muitos deles não recebeu ainda o rateio. Esse rateio que foi liberado há 3 meses atrás, aproximadamente. Tem em torno de 2.000 pessoas que ainda não receberam rateio. Pelo que eu assisti em uma entrevista dada pelo atual administrador judicial, o Dr. Wagner Bragança, ele está se comprometendo a fazer esses pagamentos faltantes de quase 3.000 participantes até o dia 1º de novembro. Diz ele que está fazendo o possível e o impossível, não depende só dele, depende inclusive do próprio judiciário e do próprio banco, mas todos os preparativos estão focados para que tudo ocorra até essa data. Portanto, esse pagamento de rateio é de dívidas trabalhistas, tá? Não tem absolutamente nada a ver com o Aeros. E isso precisa ficar bem claro, porque ontem foi anunciado que a Varig faria um novo leilão até novembro e que este leilão está estimado uma arrecadação de 130 milhões. E as pessoas estão me ligando, eu não sei nem como isso surgiu, mas achando que todo mundo, inclusive os participantes do Aeros, estariam recebendo algum dinheiro relativo a esse possível leilão e possível distribuição. Quero deixar bem claro para que as pessoas não se endividam, não dê um passo maior do que a perna, achando que está para entrar algum dinheiro para participante do Aeros, que isso não ocorre a curto prazo. Tá? Deste dinheiro do possível leilão que a Varig vai fazer ainda em novembro, estima-se 130 milhões, mas não se sabe se vai chegar a esse valor, mas este valor é único e exclusivamente para quem tem verbas trabalhistas para receber, ou seja, para o pessoal da ativa. Tá? Que esse dinheiro poderá ser distribuído. Então, não confundam este dinheiro com o Aeros. Tá? O Aeros tem aprovado no orçamento da União os valores para o ano de 2018. E este valor de 130 milhões, né, se chegar, ele é único e exclusivamente para pagamento trabalhista. Portanto, aposentados, pensionistas, se não tiver verba trabalhista para receber da Varig, não irão receber absolutamente nada a não ser o benefício e o 13º de agora até o final do ano. E aí, eu vou, inclusive, aproveitar esses últimos momentos da minha fala para dizer para os senhores que, até o momento, não foi publicado o acórdão sobre a ação de defasagem tarifária. Já havia dito isso aos senhores que para uma execução, para a Varig poder executar essa ação que é dela, mas que o Aeros tem uma garantia dentro desse dinheiro, é preciso ter a publicação do acórdão, ou seja, a publicação na íntegra de todos os votos que aconteceram no julgamento dos embargos no último dia 3 de agosto de 2017. Vocês vão me perguntar, mas quando vai ser publicado? Nós não sabemos. Não existe regra para a publicação, talvez exista uma fila para essa publicação vinculada à disponibilidade que os ministros deram já aos seus votos. Portanto, eu acredito que ainda
possa estar faltando, né, a transcrição do voto, inclusive do ministro Moraes, que votou e não deveria nem estava previsto ele votar, mas votou, o voto do ministro Gilmar Mendes e dos demais faltantes, eles todos têm que serem anexados nesse acórdão para sair a decisão final e ser publicado no Diário Oficial. Não tem prazo para essa publicação, ok, pessoal? Enquanto isso, a Varig, como credora deste valor, ela não pode dar início à execução. Essa que é a tônica de um processo judicial, tá? Outra discussão que pairou muito aí nas conversas dos participantes do Aeros o Aeros pode executar, não pode, o Aeros vai receber, não vai receber. Eu quero dizer aos senhores que é pura perda de tempo estar discutindo isso nesse momento. O importante é todas as partes estarem alertas, envolvidos na discussão, para que a gente não erre, porque qualquer erro que for cometido agora, a possibilidade de reabrir uma discussão jurídica é muito grande. Então, não dá para se discutir se eu quero que o Aeros execute ou não, se a lei manda a Varig executar, porque essa discussão ela vai enfrentar uma discussão jurídica tão grande que nós vamos se perder no tempo até isso finalizar. Então, eu acho até que tudo isso, além de ser perda de tempo, é um erro estratégico estar discutindo essa questão, né? Porque o importante é que se publique o acórdão, se é a Varig que vai executar, porque ela é a dona da ação, ela tem que ir executar, para onde o dinheiro for, não importa, ele tem que ir imediatamente para aquilo que ele está destinado e não acontecer como aconteceu agora no rateio. E eu digo para vocês, isso é possível, né? O primeiro rateio que ocorreu, que foi Oliveira Trust que distribuiu, depois de ter entrado 198 milhões das debêntures, né, que venceriam depois de 10 anos, e que nós negociamos até, foi muito rápido, foi em abril, maio de 2007, nós negociamos, em 2 meses e meio o dinheiro estava entrando dentro do Aeros. Não esqueçam que vocês tiveram o benefício garantido em função daquelas debêntures negociadas. O Aeros recebeu praticamente 50, quase 50 não, 50 era o valor total da debêntures com garantia, mas o Aeros recebeu em torno de 38, 40 milhões 2 meses e meio depois. Não virou uma eternidade para receber. Se hoje tem problema, esse problema tem que ser sanado para a lei ser cumprida. Então, pessoal, como eu já disse anteriormente, é perda de tempo essa discussão, porque isso vai gerar uma nova discussão jurídica e isso pode arrastar o problema por muito mais tempo. E vou também dizer aos senhores, e usar como exemplo o caso da Transbrasil, que foi feito um acordo com o governo. E o caso da Transbrasil, este acordo, a Transbrasil tinha ganho 1 bilhão e 200 milhões na ação de defasagem tarifária. O governo foi julgado os embargos no STF, mas foi julgado pela turma e não pelo plenário. Depois de ser julgado pela turma, deu-se início à execução, aí o governo se disponibilizou em fazer um acordo e trouxe uma proposta de acordo dos 1.200, de 1 bilhão e 200 milhões que a Transbrasil tinha direito, trouxe uma proposta de 725 milhões. A Transbrasil aceitou e
Nessa proposta de 725 milhões, a União ficou com 650, que foi para quitar tudo que a Transbrasil devia de INSS, Fundo de Garantia, Imposto de Renda, Infraero, Petrobras e etc. Né? A Transbrasil, naquela oportunidade, ela recebeu 25 milhões só na época desse acordo. O Aeros, que era credor única e exclusivamente da apropriação indébita feita pela Transbrasil, também recebeu seus 17, 18 milhões, com 5 anos de carência e 10 para ser pago. Então, senhores, e também essa negociação com o governo, ela levou aproximadamente 8 meses para ser construída. Então, o que eu quero dizer com isso, que essa é uma experiência passada, mas que ela não pode ser, sobre hipótese nenhuma, desprezada, porque isso norteia os agentes do governo, né? Porque sai o governante, mas os agentes, os funcionários do governo, eles continuam lá dentro. E, portanto, essa é uma possibilidade que pode, não nesses termos que foi utilizada pela Transbrasil, porque a Varig está em falência, a Varig faliu efetivamente, portanto, a partir daí você tem uma regra específica para falência. Se ela não tivesse falido, seria outra coisa, os impostos, tudo entraria na frente. Mas ela tendo falido, como foi dito recentemente e confirmado pelo STJ, ela simplesmente vai ter que ser respeitado o que está previsto na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial, aonde os trabalhadores, né, terão privilégio, em seguida aqueles que trabalharam durante todo esse processo. E trabalhadores até 150 salários, depois a garantia real. Então, essa legislação, né, ela tem que ser cumprida, porque se ela não for cumprida, realmente os maiores prejudicados seremos nós, os trabalhadores, porque a gente sabe como é que funciona as coisas, né? Então, eu queria ter feito esses esclarecimentos. Claro, um caso não tem nada a ver contra o caso. Agora, se pautem nas dificuldades que teremos para um acordo diante desse cenário econômico do país, tá? E também das possibilidades que virão, né? Porque nada está dito que o governo tenha 6, 7, 10 bi para pagar a dívida com a Varig, né? Esse número também é sinistro, porque as pessoas ou não querem saber ou simplesmente fingem que não sabem, né, quanto é o valor da ação de defasagem tarifária. Mas jamais um governo colocaria 4, 5, 6, 8 bi, 9 bi dentro do Aeros e muito menos dentro da recuperação judicial ou da própria falência. Prestem muita atenção nisso, porque não existe governo que faz isso. Ele vai colocar em títulos do governo, que seria uma excelente possibilidade, ou ele vai insistir no precatório, que para poder entrar em vigor, você tem que passar pelo Congresso para que ele entre no ano seguinte. Então, pessoal, para quem está dizendo, eu recebi um telefonema hoje, eu não vou citar o nome aqui, mas dizendo que ele já recebeu umas 3 ou 4 ligações, dizendo que agora em dezembro as pessoas vão receber um dinheirão, porque esse dinheiro vai ser liberado para todo mundo, e que ele queria saber que isso é muito bom, papapá. Então não se iludam, tem gente vendendo, né, falsas informações, ou eu digo, para mim isso só é má fé.
ou a pessoa até agora não entendeu o que está acontecendo. Então, qualquer dúvida, volto a dizer a vocês, eu estou à disposição, assim como todos os coordenadores das comissões nossas nos estados, Carlos Renck, a Ari, o Ivan, o próprio Antenor, o Zoroastro, né, o Tomás aqui da Associação de Tripulantes da Transbrasil, todos eles têm como responder para vocês todas as dúvidas inerentes a essas questões aí e até desmentir algumas inverdades que estão aí na rota, onde as pessoas ficam nervosas, agitadas desnecessariamente. O processo é longo, sim, é doloroso, requer coração de aço, isso eu já falei para vocês, lá atrás, a gente em Brasília, eu dizia, nós temos que ter coração de aço para suportar isso aqui, para suportar a tensão que é esses momentos que antecedem uma busca, né, que nós estamos fazendo à justiça, mas é necessário sim, né, ter muita paciência, ter muito entendimento e ter muita força de vontade para que tudo dê certo. Isso eu digo para os aposentados, aeronautas, aeroviários e para os ativos também, tá? Eu acho que a decisão da defasagem tarifária foi fantástica ter ocorrido e eu me orgulho muito das comissões que nos acompanharam durante todos esses anos para insistir que esse julgamento saísse o mais rápido possível. Lógico, ele não veio na hora que devia, mas ele sempre é bem-vindo, mas efetivamente chegou sim na hora necessária, mas nós temos que ter evoluído, temos que estar com o pé no chão para poder fazer da solução a solução mais apropriada a todos os participantes, ativos, aposentados e pensionistas. Uma boa noite para todos, bom final de semana e continuo à disposição de vocês a qualquer momento pelo celular ou até mesmo por e-mail, tá? Boa noite a todos, bom final de semana. Obrigada.